sempre vai ser onde ela quiser, né, gente? Acho assim, para nós causa até um desconforto ter esse tipo de discussão, né, nessa altura do campeonato. Foram mais de 300 anos de um regime escravocrata, fundado no patriarcado, na misoginia, onde a mulher era vista como um apêndice da casa. Eu, particularmente, gostaria que não fosse necessário. Essa é a minha verdade. Assim, acho triste essa necessidade, mas entendo que é um processo. Então, nesse momento, é o mínimo que a gente pode fazer para tentar acelerar essa presença feminina no ambiente político, né? Você respondeu o que eu ia responder. Eu acho um absurdo você ter que reservar algo que é direito de todos, né? Mas eu iria além, né? A minha provocação, ela vai, por que são 30%? Deveriam ser 50%. E eu digo que não deveriam ser 50% dentro do partido político. Deveriam ser 50% dentro das casas legislativas. Então, se você reserva dentro da casa legislativa 50% para as mulheres ocuparem aquele espaço, porque a gente sabe que os partidos políticos muitas das vezes não apoiam, você não tem lideranças políticas nas nacionais, nas executivas, né? Municipais, estaduais, a quantidade de mulheres é ínfima, não vou dizer que não tenha, mas a quantidade é ínfima ainda. Então, assim, a minha provocação a gente tem que ir além. Concordo. Nossa, já tinha pensado nisso. Você verbalizou 50%. Acho que a gente tinha que buscar essa representatividade do que é a população do nosso país, né? Você é do Rio de Janeiro, eu sou de Minas Gerais, e a população desses estados hoje, mais de 50% são de mulheres, né? Lá no Rio de Janeiro são 52,6% de mulheres eleitoras. Nós temos dentro da Casa Legislativa do Rio de Janeiro 2 mulheres eleitas pretas. Para além dessas 2 mulheres eleitas pretas, que são em torno de 51 vagas para vereadores, nós temos 15% do parlamento eleito de mulheres. E por que as mulheres não votam nas mulheres? Isso é uma dor, viu? Isso aí é fruto de uma sociedade patriarcal em que você tem a manutenção do status quo. Sim. Você tem a manutenção de homens brancos, héteros, dentro do poder, que são filhos, netos, bisnetos, de pessoas que já comandaram esse determinado estado ou esse determinado município. Nas últimas eleições em Belo Horizonte, nós tivemos um crescimento de 50% da representatividade feminina na Câmara Municipal, o que foi muito bom. E mulheres fantásticas, muito competentes e tal. Eu também participei do processo. Não deu dessa vez, mas quem sabe no futuro. Essa luta realmente precisa ser coletiva. E aí eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho sei da importância da luta das mulheres negras e apoio. Eu acho que a gente tinha que estar mais junto, sabe? É uma luta que inclui, inclusive, os homens, né? Assim, acho que essa divisão, esse excesso de divisão, eu sei que é importante em alguns momentos, mas a situação hoje, em relação à representatividade feminina, na minha visão, é tão grave e tão ruim para o país, que a gente precisa construir essa luta um pouco mais ampla, mais coletiva, sabe? Eu não sei se a nossa geração ela vai pegar 50%, como eu provoquei, né, de vagas dentro do parlamento. Mas só a título de ilustração, a primeira pessoa eleita, a primeira mulher eleita é em 1928, no Rio Grande do Norte, em Lages. Igor, não existia o sufrágio universal, então foi aberto lá um processo e o voto feminino foi possível. E aí teve a primeira representatividade de uma mulher. Em 1934, o sufrágio feminino foi aceito, né? E nós tivemos 3 parlamentares eleitas, Antonieta de Barros, em Santa Catarina, a gente tem a esqueci o nome dela, a Berta Luz, que é do Rio de Janeiro, e a gente tem a Carlota Pereira Queiroz, em São Paulo. Agora tem uma questão que a gente não pode deixar passar, que é um pouco reflexo da nossa sociedade mesmo, né? Então, assim, se você vê o ambiente da iniciativa privada, as mulheres também ocupam posições de liderança, mas de uma maneira relativamente recente, né? Então, assim, as próprias CEOs, podemos contar nos dedos aí quantas no Brasil. Então, esse processo, agora, é uma coisa, um ponto de interrogação, porque no ambiente político isso se dá de uma maneira absolutamente lenta,
A mulher, ela, quando, por exemplo, tem filho, ela tem que cuidar do filho e muitas das vezes ela é mandada embora. Eu falo pela minha própria esposa, que ela engravidou e foi mandada embora do emprego dela. Isso é uma E realidade. quantas brasileiras não passam por essa realidade? Muitas. E aí eu pergunto, qual é o tempo que essas mulheres vão ter para estar dentro da política? Qual o apoio que a sociedade dá para que essas mulheres possam estar dentro da política? A quantidade de mães solos, né? Mulheres que têm que criar seus filhos sozinhas. Como que essa mulher vai ter respaldo e vai estar ali disputando aquele espaço, sendo que ela tem um filho pequeno e às vezes não tem rede de apoio? A exposição também da mulher nesse ambiente político, a gente normalmente é muito mais atacada, né? Atacada pessoalmente de uma forma, às vezes, terrível. Isso implica que a gente tenha companheiros e companheiras que nos apoiem. Porque a decisão da participação política, ela não é uma decisão individual, né? Isso implica na sua família inteira. A gente aqui, na participação do Renova, a gente teve algumas aulas sobre a questão do emocional, né, do autoconhecimento. Isso tudo é muito importante na caminhada. Não só o conhecimento dos temas importantes do país. Então, e nem todo mundo tem acesso a esse apoio. Então, é lógico que é tudo muito rápido, mas é muito claro, e principalmente para as mulheres, a importância desse autoconhecimento, para justamente você em frente não se deixar bater. Já vi no Parlamento Carioca do Rio a seguinte situação, a vereadora falando, e um vereador chegar e chamar ela de maluca, histérica. E como que pode, como que os outros parlamentares todos à sua volta podem coadunar com isso? É um absurdo, né? Esses caras têm que ser vozes para que esse que falou não repita o caso. Fora outras questões tem uns que criticam a roupa, o corpo, o cabelo, a forma de falar. Então, assim, isso não cabe, né? Então, assim, você vê que a luta é muito grande, né? E no ambiente dos partidos, nós precisamos ocupar também as posições nas lideranças dos partidos, né? Porque hoje, de fato, tem muito que ser mexido nessa seara aí. O processo de redemocratização tem menos de 30 e poucos anos. Então, se a gente for parar para pensar, naquele momento que você começa o processo de democratização, criação da Constituição, você tem majoritariamente homens ali. E esses homens vão se propagando no poder, seus filhos, não sei o quê. As políticas públicas pensadas para mulheres por homens. Que não sabe o que é essa realidade que você falou e agora, que é você ter filho, né? Como é que você faz, como é que eu retorno ao trabalho, e é fato que um bom percentual é desligado, né, nesse retorno, o que é um problema, né? Com quem que eu vou deixar, como é que eu faço? Então, assim... Por exemplo, uma mulher que trabalha de 8 até as 5, de 8 até as 6, se você não tem uma creche integral, para que essa mulher tenha o seu filho ali, como que ela vai buscar o filho 3 horas da tarde? Então é sinal que ela não pode trabalhar. Se ela não pode trabalhar, como ela vai pensar em ocupar um lugar político? E o rompimento desse status quo, na minha opinião, enquanto historiador, eu acho que é um rompimento que acontece de forma lenta. Mas Cris, eu acho que a gente planta semente. Sim. A gente planta semente para que essas sementes elas possam germinar no futuro. Não, eu tenho apesar desse diagnóstico, eu tenho uma visão positiva. Eu acho que a gente está avançando, sim. O meu ponto é como que a gente faz para acelerar, né? Acho que tem algumas medidas aí em andamento, né? Inclusive mudaram algumas coisas em relação a verba mesmo, né, do fundo eleitoral, que eu acho muito positivo, mas aí é uma outra luta, né, e aí dentro do partido, uma coisa é ter o recurso, mas aí como é que isso é distribuído entre as mulheres? Sim. Como é que isso é utilizado? Então, na verdade, são muitas questões que não dá para relaxar, né, ainda tem muita coisa aí pela frente. Ainda é pouco dinheiro. Sim. Pouquíssimo dinheiro. As mulheres são muito lembradas para serem as vices, né? Sempre para ser as vices, né? Então, assim, meio que virou uma formulazinha mágica para algumas candidaturas. Está na hora da gente começar, inclusive, criar um pouco mais de constrangimento nessa situação, né? O Brasil, seu 152 atrás do Paquistão, do Iraque e tudo mais,
me lembrou muito uma fala da Gayatri Spivak, que é uma cientista política que dá aula na Universidade de Colômbia. Ela tem um livro chamado Pode o Subalterno Falar, de 1988. E aí ela traça um perfil, né, dizendo que as mulheres, sobretudo mulheres negras, as mulheres negras, elas são a base da pirâmide. Né? E que o poder de fala dessas mulheres é um poder muito pequeno. Eu entendo, enquanto professor, que a gente não dá voz a ninguém, a gente amplifica essas vozes. E eu pergunto para você, e deixo a pergunta para que as pessoas que estão assistindo, quantas mulheres não querem ser escutadas e são silenciadas dentro de suas próprias casas? Assim, porque a gente está falando de política, mas a gente também tem que entender o lado da mulher que está dentro de casa, sendo violentada, espancada, silenciada, e que isso é reproduzido em todos os ambientes da sociedade. Se eu pudesse dizer hoje, o Brasil precisa ser fundado a partir de um matriarcado, eu falaria isso. Enquanto um cara que estuda a questão do ensino antirracista, um cara que pensa nas práticas afrodiaspóricas, eu pensaria nisso. O Brasil precisa ser refundado a partir de um matriarcado. Porque o patriarcado está aí e a gente está vendo o jeito que está. Mas é importante também que essas mulheres não assumam as posições para repetir o padrão, né? Que é isso, né? Porque também não adianta. E o papel do homem, eu acho que é um papel de linha auxiliar. A gente precisa se conscientizar que nós precisamos apoiá-las. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Lembrei aqui de uma história. Eu participei uma vez voluntariamente de uma campanha política. E aí, porque eu queria ver como é que acontecia e tal, por dentro. E aí, no segundo turno, chegaram à conclusão, por incrível, que o voto feminino ia definir aquela eleição. Aí me levaram para uma reunião onde que praticamente eu era uma das únicas mulheres na discussão, né, das ações e tal. E eu me lembro que os homens da reunião falavam assim, não, nós precisamos do voto das mulheres, não, como é que nós vamos fazer? Vamos visitar as creches e tal. Aí eu falei, não tem nada, lógico, da importância das creches e tal, mas eu levantei a mão e falei, gente, peraí, onde é que vocês acham que as mulheres estão? As mulheres não estão só nessa área, não estão só no social. E as outras mulheres? Ou seja, existe uma miopia total. Eles não sabem nem como lidar com essa eleitora, com essa mulher. Quais são as necessidades, qual que é a realidade dessa mulher. Então aí eu fiquei muito impressionado com isso, porque isso é relativamente recente. E aí você vê, eu tenho um ponto de interrogação realmente do quanto entenderam as coisas, sabe? Isso é a reprodução da misoginia, do patriarcado, da sociedade escravocrata e de todas essas mazelas que fazem com que isso virem estruturas, né? E assim, a gente precisa empoderar essas mulheres. A gente, que eu digo, a sociedade, né? Não nós homens, mas a sociedade. É lógico que o meu lugar de fala né? Eu sou branca, né? Tem uma questão diferente e isso só me faz fazer esse exercício de me colocar no lugar de outras mulheres. E quando você falou aí, com quem que ela vai trabalhar e onde é que ela deixa o filho? Isso daí, eu tive uma situação que me ajudou, uma estrutura que me ajudou e não foi fácil. Então, eu faço esse exercício sempre e tenho muito interesse em ouvir essas histórias, porque é um negócio muito sério. Porque se tem porque quando uma coisa é a competência técnica, outra coisa é quando mexe com o coração, com o filho. Não tem a menor condição de você se concentrar se você não está seguro que seu filho está bem. Então, a gente precisa ter muitas ações políticas para mudar esse contexto aí, que é o início da conversa, né? Porque assim, é o mínimo. A gente também tem que pensar de que maneira a escola ela pode fazer a diferença para transformar a sociedade, porque a educação é a única forma de transformação social. Se a gente não pega os nossos alunos piquititinhos e começa a ensinar que a violência de gênero é um dano à sociedade, sim, você não tem a transformação. Eu acho que um dos encaminhamentos que a gente pode ter é pensar políticas públicas e ações concretas desde os EDs, da educação infantil, até o ensino médio, pensando na faculdade. E aí eu acho que é um programa que não é próprio da educação somente. Não. É um programa de
por exemplo, de toda uma prefeitura, é um programa de todo um governo do estado, é um programa federal, né, para conscientização de órgãos públicos, para que você não tenha assédio dentro das instituições públicas, que as pessoas não falam muitas das vezes. Muitas mulheres são assediadas dentro dos parlamentos, assessoras e tudo mais, e as pessoas simplesmente não falam. Então, assim, a gente precisa ter um programa de conscientização em nível micro, em nível médio e em nível macro, para que as pessoas elas saibam, e aí eu não posso falar o que é sentir isso, de ser assediado. Nossa. Eu não posso. Isso faz parte da vida da maioria das mulheres, né? Assim, toda mulher de alguma forma já passou por isso, com um grau de gravidade diferente, mas isso faz parte. E a gente realmente tem que começar a posicionar isso cada vez mais claro. Eu tenho 2 filhos homens e eu sempre fiz esse trabalho, né, lógico, também com a presença do pai, mas de respeito em relação às mulheres. Eu acho que isso também pode ser construído não só na família, mas no ambiente escolar, né? Tem aquela idade ali que os meninos não gostam de brincar com as meninas, que até certo ponto faz parte do processo de amadurecimento, mas eu, por exemplo, falava sempre, olha, é importante brincar com as meninas, chama as meninas para brincar, respeita, não briga. Eu acho que isso faz parte. E a escola também pode entrar aí fortalecendo isso, né? Eu vou para a sala de aula. Eu chego na sala de aula. O aluno é extremamente agressivo. Converso com o aluno, peço a mãe para vir à escola. E eu descubro que o pai espanca a mãe todos os dias. Só que imagina, para essa mulher chegar na delegacia, denunciar, que não sei o quê, como é que vai ser em casa quando voltar? E por isso que eu falei da questão de um programa nacional, um programa municipal, que as mulheres possam ter lugares de acolhimento. Porque a mulher na política é fundamental. As mulheres são a maior parte da sociedade brasileira. A gente precisa que a sociedade compreenda. E na política a gente precisa definir um espaço. Infelizmente, de novo, se a gente tem que ter cota de 30% dentro dos partidos, eu acho que essa cota tem que aumentar para 50% e a gente tem que definir cota dentro do parlamento. E 50%. Sabe? É isso aí. Eu acho que é o começo. As pessoas começarem a se conscientizar e não utilizarem as mulheres como candidatura fake. Nós precisamos também fazer um trabalho de conscientização com as mulheres do país, né? Por que não votar em mulher, né? A gente precisa fazer uma campanha forte, articulada, de começar a criar esse ambiente para que preste mais atenção no que as mulheres têm para dizer.